de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria que você desse um abraço na pessoa ao seu lado. Que você fosse grato pela vida dele, pela vida dela. Amém? Graça e paz, que louvor maravilhoso. Ungido, né, seu Julião? Pode se sentar, por favor. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu queria saber quem está aqui hoje nos visitando pela primeira vez. É a primeira vez sua hoje aqui na nossa igreja. Eu queria que você se colocasse de pé. Caso haja alguém, temos alguns irmãos aqui nos visitando. Vamos saudá-los com uma salva de palmas. Bem forte, minha gente. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa, na nossa igreja. Vocês são muito bem-vindos, viu? Obrigada pela visita de vocês. Podem se sentar, obrigada. E eu queria começar esse culto de ação de graças, abrindo aqui, né, as homenagens que a gente vai fazer, tudo isso que vai acontecer aqui hoje, com uma palavra que veio ao meu coração, principalmente para vocês que são visitantes, talvez não entendam exatamente o que está acontecendo. Eu não sei qual é o tipo de doutrina na sua igreja, como você vê essa questão de honra. E os da casa já têm uma base fundamentada sobre isso. Mas as escrituras, elas devem sempre ser a base para tudo que a gente faz. Se nós conseguimos encontrar na palavra uma base que nos dê um fundamento para aquilo que nós vamos fazer, nós podemos fazer. Amém, irmãos? E existem inúmeras passagens, não sou eu que vou ministrar, antes de citar a escritura, eu queria mesmo honrar. Eu queria que o pastor Darren ficasse em pé. Para quem não conhece, apóstolo, eu chamo pastor, mas é apóstolo. É o apóstolo Darren. Eu queria uma salva de palmas para esse homem de Deus. Gente, ele deixou lá a sede, deixou lá de ministrar, colocou o pessoal lá para cuidar. Ele mudou a agenda dele. A gente chegou ontem, 1h de Itabaiana. Ele estava na formatura, estava na daqui, estava na de Salvador. Nunca mais a gente parou de se ver de beca. E ele, mesmo assim, ele disse, não, eu vou, porque eu quero honrar a vida de Fábio. Ele está aqui para nos trazer uma palavra, né, para nos abençoar, para honrar o nosso pastor. Mais uma salva de palmas que ele merece. Ele merece estar aqui com a gente. E ele é o nosso supervisor de todo o estado de Sergipe, da Bahia, né, e também de algumas outras regiões, eu não sei agora mencionar. Ele trabalha demais, esse rapaz, esse homem de Deus. E ele supervisiona todas as igrejas Verbo da Vida da região Bahia e Sergipe. É um homem de Deus, um homem ungido. E ele é nosso amigo, nos conhece desde muito tempo, né? Se a gente for falar os anos, desde 98, né, pastor? Quando você chegou para pastorear a sede. Então, ele vai nos trazer uma palavra. Mas eu gostaria de mencionar com vocês essa escritura que veio ao meu coração. Eu vou ler na versão que eu trouxe, da NVI, Nova Versão Internacional. Tem muitas versões muito boas, mas essa aqui, eu acho que ela tem uma linguagem que traduz o nosso coração hoje do que está sendo feito aqui. E Paulo, ele vai ensinar para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. É uma escritura que é muito equilibrada, ela é muito completa, ela é muito perfeita para esse culto que a gente está celebrando hoje aqui. 1 Timóteo 5,17 na NVI, eu gostaria de ler nessa versão. Diz assim, os presbíteros, que é a transliteração da palavra pastor, também no Novo Testamento, presbítero, bispo, são sinônimos do ofício pastoral. Os presbíteros ou pastores que lideram bem a igreja sejam dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino da palavra. Vocês podem dizer amém? O que a Bíblia está dizendo aqui? Existe uma categoria de pessoas, né, que o Senhor coloca numa posição de muita responsabilidade, de liderança, de muita cobrança, de muita renúncia, que são os pastores. É um ofício que é muito mais do que estar em cima de um púlpito ministrando. É uma vida de renúncia, de pregação sem pregar, de testemunho, de vida, de trabalho árduo. Então, a Bíblia coloca essa classe de pessoas no corpo de Cristo como dignas de dupla honra.
A Bíblia não é contra a honra. Nós vemos em algumas igrejas aí fora, eu sempre falo isso, sobre o desequilíbrio de extremos, de pessoas que olham para a figura de um pastor e têm como uma pessoa qualquer. Não, ele tem que trabalhar 8 horas por dia, mas tem que estar de noite pregando, ele tem que ter o meio dele de sobrevivência, a gente não está aqui para sustentar homens e tal. E tem ministérios onde os pastores, eles são muito maltratados. Eles não são reconhecidos, eles não são honrados, eles são até explorados. Existem muitos ministérios hoje que não reconhecem a honra devida ao ofício pastoral. Existem outros extremos também no corpo de Cristo, onde alguns pastores se intitulam como donos da igreja e exigem uma honra que também não é bíblica. Exigir honra não é bíblico. Ofertar a honra é bíblico. E esses homens se colocam numa posição de donos das pessoas, de donos da igreja, de donos do púlpito, de donos do bolso das pessoas. E essa é uma honra que não é honra. Ela beira a bajulação, a idolatria. Isso também não é bíblico. Nem o desprezo, nem o excesso colocado num homem, na pessoa de um homem, isso não é bíblico. Mas a Bíblia fala de uma honra e de um equilíbrio no cuidado, que é o que Deus espera, que é o que essa igreja hoje está fazendo com a pessoa do nosso pastor. Nós estamos celebrando o aniversário dele, que na verdade é amanhã. Mas, como a gente não ia poder estar juntos amanhã, porque segunda não tem culto, a gente te deu a oportunidade de hoje, como família, a gente se juntar para abraçar o nosso pastor, para honrá-lo, homenageá-lo, ofertar na vida dele, dar uma palavra. Porque a Bíblia não é contra a honra, desde que a honra ela seja devida e equilibrada. E não é qualquer tipo de pastor que se encaixa na honra bíblica. Não é o título pastoral que dá a um homem esse tipo de honra que a Bíblia manda. É aquele homem que lidera bem. É aquele homem que se dedica, que trabalha, que se esmera na pregação e no ensino da palavra. Que não sobe aqui para dar comida requentada para a ovelha, frase clichê, pregação de YouTube. É um homem que busca, é um homem do secreto, é um homem que ora, é um homem que estuda, é um homem que lê. É um homem que busca saber o que Deus quer falar antes dele abrir a boca. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas o nosso pastor, ele se encaixa nessa descrição. Eu posso afirmar aqui, mais do que qualquer um de vocês aqui, eu convivo com ele há 26 anos. Ele não é um homem só do púlpito, ele é um homem de casa, do lar e do púlpito. A palavra que ele ensina aqui, ele vive, ele prega com a vida dele. Aonde ele passa, nós fomos ver fomos a um compromisso, e lá o rapaz ficou encarando ele, olhando para ele, e daqui a pouco o rapaz chegou e disse: ei, eu estudei com você no João Alves, você é Fábio? Reconheceu ele, e aí ele pôde dizer, aí o rapaz lembrou, né, cara, você lembra quando a gente bebia tal, no pré-caju, lembrando o passado, e o pastor ouviu atentamente, ali bem pacientemente, e no final ele disse assim: mas hoje eu encontrei Jesus, hoje eu sou um homem de Deus, Jesus entrou na minha vida, cara, eu sou pastor. Aí o colega dele disse: velho, que viagem. E ele falou do Senhor para ele, pôde testemunhar, né, falar do que o Senhor fez. E aonde ele anda, ele é bem quisto, ele é bem falado. As pessoas cumprimentam ele com muita alegria. O pessoal do Bom Preço que trabalhou com ele tem um bom testemunho. Como o Atos 6 fala, dos de dentro e dos de fora. Então, tudo que vai acontecer hoje aqui, de homenagens, a palavra, as ofertas, os presentes, o carinho, eu quero que você entenda que isso é bíblico e que isso é o que o Senhor espera que um rebanho saudável faça com o seu pastor, que preside bem, que dedica a sua vida ao ensino da palavra. Eu sei que se eu fosse dar aqui o microfone para quem quisesse falar algo para ele, a gente se estenderia bastante, porque eu sei que você foi alcançado com um conselho dele, com uma direção, com um ensino, com uma ministração, com uma visita, com uma palavra. Eu vou perguntar só para você levantar a mão. Quem aqui já foi abençoado pela vida dele? Né? A gente tem testemunho para contar.
de que esse homem que Paulo descreve aqui, que é digno de dupla honra, nós temos a honra e o privilégio de poder dizer: o meu pastor, ele se encaixa dentro dessa escritura. Você é grato por isso? Então, quando a Bíblia fala de honra aqui no original, a palavra honra é deferência, é alguém que você zela, que você respeita, que você presta homenagens. A palavra honra aqui, ela é bem ampla. Ela fala de homenagem, ela fala também de remuneração financeira, ela fala de um honorário. Na Bíblia King James traz honorário, que é uma espécie de uma recompensa financeira para quem se dedica ao ministério. Então, para quem vai ouvir no YouTube, para os visitantes, para alguma ovelhinha daqui que talvez ainda tenha um pouco de dúvida sobre isso, sim, um pastor, ele é digno de um salário, ele é digno de ter uma vida honrosa, ele é digno de pagar as suas contas, de ter um plano de saúde, de ter um carro para andar, de ter uma casa para morar, de poder tirar férias, de desfrutar também das coisas boas da terra, como o versículo seguinte vai dizer. Ele diz aqui que não tire alguém da recompensa quando é o momento de recompensá-lo. Não é só de trabalho que vive um pastor, de cuidar, de visitar, é também de descanso, de desfrutar, de ter momentos como esse, de contar com a sua oferta, com a sua oração, com o seu abraço. Isso tudo é bíblico. E o Ministério Verbo da Vida, ele reconhece as Escrituras como o crivo máximo das nossas atitudes. Tudo que a gente faz, tudo que a gente se presta a fazer, tem base na palavra. Então, se sinta honrado hoje por participar de um ministério que entende honra e reconhece honra. E deixa eu terminar te dizendo o seguinte: a honra que você oferta, a honra que você planta, é a honra que voltará para a sua vida numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Pessoas vão se levantar para te honrar, para te reconhecer, para ofertar na sua vida, para cuidar de você, porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Amém, meus queridos? Eu queria chamar o apóstolo Darren para ele trazer para nós uma palavra. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Quero agradecer o grupo de louvor. Pelo menos da minha parte estão liberados. Uma salva de palmas também para esse grupo, né? Glória a Deus. Bem, queridos, é uma alegria, né, poder estar aqui hoje à noite. Deixa eu só me localizar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Esqueci de fazer um negócio. Glória a Deus. Quem já pregou aqui uma vez? Então vocês já sabem o que eu estou passando, né? Aí toda essa galera que já pregou, tá, vamos ter paciência com ele, eu sei como é. Bem, gente, Deus é muito bom. Eu estou alegre em poder estar aqui nesse dia festivo, né? Lembrando desse homem de Deus, Pastor Fábio, Binho, né? Eu posso chamar de Binho. Não sei se outra pessoa conhece esse apelido dele, mas é para os íntimos, né? Então, quando eu soube, né, fiquei muito feliz. Existe uma passagem lá em Apocalipse, na verdade é mais de uma passagem, quando Deus ele está dando uma palavra para 7 igrejas da Ásia, ele endereça cada carta para o anjo da igreja. Diga, o anjo. Eu sei que nós que somos pastores titulares, nós reconhecemos que a gente não consegue fazer nada sem o auxílio daquelas pessoas que Deus levanta para estar conosco. Ministério de Socorros, pastores auxiliares, ministros auxiliares. Mas sabe, queridos, sem tirar o mérito de ninguém, de nenhum auxiliar,
de nenhuma pessoa que vem para se somar. Só existe um anjo para cada igreja. E aquele anjo é o pastor presidente que Deus estabelece à frente daquela obra. Então, de fato, existe sim uma honra diferenciada que deve ser concedida para esse tipo de pessoa. E eu posso respaldar aquilo que Cássia falou. Eu não sou casado com ele. Mas eu posso respaldar ela nas suas palavras. Do que eu conheço desse homem, ele realmente é um homem de Deus, é um homem dado. E eu lembro, inclusive, o dia que eu fui procurado a respeito desse local. Era uma casinha, né, bem menor do que isso. E Dona Ciene, ela me procurou e ela disse, olha, eu quero ofertar essa casa para a obra do Senhor, eu quero entregar para você, mas você tem que me prometer que vai ser uma igreja. E eu fiquei orando sobre aquilo e eu disse, cara, a gente pega, não pega? Senhor, essa é a tua vontade, eu devo ir para outro. E quando eu estava orando, Deus colocou esse casal no meu coração. E eu disse para eles, eu disse, gente, eu não tenho ninguém para mandar, para tomar conta dessa obra, a não ser vocês. E eu lancei o convite, lancei o desafio, e o resto é história. Hoje estamos aqui comemorando dentro de um prédio assim que para muitas pessoas nunca poderia existir nessa região de Aracaju, mas o que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram, Deus reservou para um povo que crê na sua palavra. E teve um casal ousado que disse, nós vamos investir anos da nossa vida para esse povo, e esse povo é vocês. Alguém é grato pela vida desse casal? E eu estive pensando assim, para mim não foi difícil, porque tem pessoas que quando a gente sabe que vai falar algo, vai dar alguma homenagem, a gente fica pensando, poxa, qual é a característica, né, que mais sobressai? O que é que eu posso destacar dessa pessoa? Com Binho não foi, Binho, com o pastor Fábio, não foi difícil para mim. Porque quando eu penso nele, imediatamente eu lembro do coração. Inclusive, a Bíblia fala, Jesus, ele estava falando a respeito de receber o reino de Deus como criança. Nós nunca devemos ser criança no tratar de maturidade, mas devemos ser criança sim, no que se trata de inocência e de pureza. E nosso pastor Fábio, ele tem coração de criança. Ele tem um coração puro. Ele tem um coração inocente. E isso, queridos, é uma das coisas mais lindas que uma pessoa poderia ter. Inclusive, a Bíblia fala sobre 2 reis. E é por causa disso, quando eu estava pensando sobre essa característica, e obviamente a gente quer edificar a sua vida hoje à noite também. Amém? Você veio aqui, você vai honrar esse homem de Deus, mas Deus vai honrar a sua vida também porque você veio. E eu tenho certeza que nós podemos, se você olhar lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz para a gente imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Ou seja, tem coisas, idolatria é pecado, quantos sabem disso?
Você não pode colocar uma imagem, nem numa pessoa, nem numa coisa, e idolatrar aquilo. Mas existem figuras, existem personagens que a própria Bíblia diz que a gente precisa olhar e imitar aquilo, e entender, uau, essas características são de Deus. Essa pessoa vive com maestria nessas áreas e eu quero imitar na minha vida. Eu quero ser um bom pai como ele é um bom pai. Eu quero ser um bom marido como ele é um bom marido. Eu quero ser um homem de Deus que ora assim como ele é. As coisas que você vê, literalmente a mão de Deus operando e tocando, nós devemos sim olhar para a pessoa e imitar aquilo na nossa vida. Então, já que o coração puro é o que mais se destaca para mim, eu quero ensinar sobre isso para que você também possa ter um coração igual do seu pastor. A Bíblia fala sobre 2 reis no Antigo Testamento, o rei Amazias e o rei Asa. O rei Amazias fez tudo certo, mas a Bíblia diz que o seu coração não estava totalmente íntegro. Já o rei Asa não fez tudo certo, mas a Bíblia diz que o seu coração era totalmente do Senhor. Aí eu pergunto, o que é mais importante para Deus? É acertar em todas as coisas ou ter um coração acertado em todas as coisas? Os nossos atos são mais importantes do que as nossas atitudes. Quando o profeta Samuel, ele teve a missão de escolher o próximo rei de Israel. E ele viu Eliabe. Para quem não sabe, Eliabe, entre os filhos de Jessé, ele era o primogênito. Então, Samuel, ele bateu o olho nele e ele disse, certamente, esse é o ungido do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já passaram por algo semelhante. Você olhou para uma pessoa e disse, rapaz, essa daí é a pessoa. Talvez uma menina solteira olhou para aquele cara e disse, esse é o ungido do Senhor. E talvez Deus falou com você como ele falou com o profeta Samuel, não toque nele. Ele disse, porque eu não olho como o homem ele vê. O homem ele vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia. Diga, Deus vê o meu coração. Mais do que os seus atos. Deus, ele consegue ver além dos seus atos. Porque quantos aqui, você já fez algo errado, mas você não queria errar. Você de todo o seu coração estava com a boa intenção. Você quis fazer o que era certo, mas acabou melecando a coisa no meio do caminho. Deixa eu dizer uma coisa. Deus vê além do ato. Deus se enxerga o coração. O que vale para Ele é o que está aqui dentro. Provérbios 16:2 diz, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Ele vê lá dentro. Se você olhar lá em Mateus 6, é bem interessante Mateus 6, porque Jesus ele fala sobre os hipócritas, né? Os hipócritas, se você analisar direitinho, eles fizeram tudo certinho. Eles davam esmola, ajudavam os pobres. Eles jejuavam, eles oravam, ou seja, tudo aquilo que a gente prega de púlpito, que você deve fazer, eles estavam fazendo. Mas Jesus, que vai ver bem mais profundo, ele disse, eles estão fazendo tudo isso para serem vistos. E eles podem ter elogios dos homens, e esse é o seu galardão, mas não haverá recompensa no céu.
Vocês estão comigo? Esse negócio de coração é muito sério. Porque talvez você tenha o maior ibope de Aracaju, no que se trata de mídia social, de reconhecimento, de elogios. E Deus? Como é que Ele enxerga todas as realizações? Eu tive uma conversa com o Senhor há algum tempo atrás, me frustrei um pouco com algo que eu tinha visto de pessoas, o comportamento, a maneira que lidavam com as coisas, e parece que as pessoas ao redor não estavam nem aí, tocando a vida normal, e aquilo, eu dizia, Senhor, como é que é possível? E Deus me lembrou que um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e todo ser humano ele vai prestar conta individualmente daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Então, aquilo que os outros estão fazendo e como fazem é com eles. Eu só tenho que ter certeza que o que eu estou fazendo, há pureza de coração em mim. E que eu estou sendo fiel ao máximo para agradar a Deus. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Eu creio que a gente vai ficar surpreso. Ou pelo menos algumas pessoas vão ficar surpresas quando chegar no céu. Quando pensava que ia receber essas recompensas todas. Mas Deus, Ele olha e Ele diz, olha, isso é madeira. Isso é feno. Isso é palha. E quando for julgado pelo fogo, vai desaparecer. Você pode imaginar a tragédia de passar anos e anos da sua vida, todo mundo te botando lá em cima, dizendo, você é o cara, você é demais, e você, muito obrigado. E esses anos, todos os investimentos, aí você chega diante de Jesus, e Ele diz, olha, infelizmente, seu coração estava totalmente corrompido, estava totalmente errado, inclusive 80% do que você fez, não foi nem eu que disse para fazer, você só fez uns 5% mais ou menos. Então, tudo isso, puf. Eu aprendi que sabedoria pensa ao longo prazo. E ao longo prazo, para mim, não é só daqui a 5 anos ou 10 anos, mas é a eternidade. Não existe mais longo prazo do que a eternidade. Quando eu chegar na eternidade, eu quero ouvir meu Senhor dizer, muito bom, servo bom e fiel. Aleluia. E eu ouvindo ou não, isso depende de mim, não depende do pastor Fábio, não depende do pastor Eli, não depende da minha esposa, depende de mim. E se você vai ouvir ou não, também depende de você. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse em Atos capítulo 24, versículo 16, ele disse, por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E isso é muito interessante, porque ele disse, em primeiro lugar, que ele buscava sempre ter uma consciência pura. E o que é interessante é que, como incrédulo, Paulo ele tinha o coração mais duro que se ouvia falar. Esse era um homem que perseguia a igreja e que literalmente matava crentes. Mas quando ele entregou sua vida a Cristo, ele procurou ter o coração mais puro que já se ouvia. Eu creio que uma das razões que ele conseguiu se tornar um apóstolo tão expressivo e forte em Deus é por ele ter mantido sempre o seu coração puro. Essa era uma missão dele. Ele disse, eu busco sempre ter uma consciência pura, um coração puro dentro de mim. Sabe, pureza de coração não é algo que a gente busca de vez em quando, mas é algo que a gente precisa buscar sempre, porque a cada dia
que se levanta, parece que tem um demônio novo. Tem um demônio da segunda-feira, o demônio da terça, na quarta vem 2, às vezes na quinta é até uma legião, porque é dia de culto à noite. Quantos sabem o que eu estou falando? E a gente tem que estar fazendo manutenção aí naquele coração, não deixando nada corromper. E observe nesse versículo também a palavra esforço. Paulo não disse que isso é automático, não. Ele disse, eu me esforço para ter uma consciência livre. Porque às vezes é um desafio. Alguém lhe dá um golpe. Alguém lhe maltratar. Alguém lhe violentar. Não há qual é a palavra que eu estou procurando? Exemption. Esqueça. Nem eu sei o que eu estou querendo falar. Imagine vocês. Exception. Exceção. Ok, pronto. Não existe exceção para alguns casos, porque a mente humana é bem interessante nesse aspecto. A gente sempre acha que o nosso caso é um caso diferente. Por exemplo, a Bíblia diz para não ser ansioso com coisa alguma. Coisa alguma. Não, eu sei, não está escrito na Bíblia isso mesmo. Mas assim, é porque esse caso... não. Diga coisa alguma. E a mesma coisa se aplica ao coração. Né? É porque você não sabe o que aquele safado fez comigo. Foi pesado. E eu não duvido que foi pesado. E assim, eu não gostaria de estar na sua pele. E eu me simpatizo muito por você ter passado. Mas dizer que você está justificado para ter um coração rancoroso, amargurado, né? Corrompido por causa disso, não cola não. Aí você chega diante de Deus, Senhor, porque tu sabes. E Ele vai dizer, eu sei mesmo, sei que você está errado. Sei que você precisa se arrepender e limpar esse coração, dar um geral lá dentro, deixar essa pessoa comigo, porque ninguém passou mais maus tratos do que eu, e eu pendurado na cruz, disse, Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Então, esforço, eu não estou dizendo, pelo simples fato de usar a palavra esforço, já mostra que não é uma coisa fácil todo dia, né? Se você não achar, vai para a academia. Quando sabe que na academia, agora tem gente que vai na academia, aí pega um peso, mais ou menos desse peso. Eu malhei hoje. Rapaz, foi bom, passei 1 hora lá na academia, foi maravilhoso. Não, meu filho, você pode até ter malhado, se é assim que você chama, mas fruto, resultado não vai ter nada, porque não teve esforço. Quer receber alguma coisa, então você... Fique em pé, irmão. É verdade ou não é verdade o que eu falei? Esforço, quer ficar assim, tem que se esforçar.
E no que se trata do coração, a gente se esforça de duas maneiras. Primeiro é guardando o nosso coração daquilo que não presta. E segundo é limpando o nosso coração uma vez que ele for contaminado. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante ver pessoas, elas gastam fortunas em sistemas de segurança, cercas elétricas, vigias e guardas, tudo para sua casa ou para sua empresa. Mas ao mesmo tempo, elas deixam a porta do seu coração totalmente escancarada. Sem cuidados, sem vigia. Nada chega no nosso coração de paraquedas. Existe um caminho para poder chegar lá. E esse caminho é por meio daquilo que a gente vê e por meio daquilo que a gente ouve. Quando se fala, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, já se sabe automaticamente que isso significa que eu preciso guardar meus olhos e eu preciso guardar meus ouvidos, porque essas são as portas de entrada para o meu coração. Então, eu lembro que recentemente eu estava lá em casa e é quente, né, lá na sala, então eu fico sem camisa. Inclusive meu irmão até, ele tira onda de mim, ele diz: rapaz, você não tem camisa não, porque toda vez que a gente fala pelo videochamada eu estou sem camisa, por causa do calor. E minha filha, ela tirou, foi um vídeo de mim. E quando eu vi, eu fiquei tão desanimado. Porque assim, eu vi banha, sabe? Meu Deus, e assim, eu olhava no espelho, eu via que tinha um pouquinho de banha ali. Só que o ângulo que ela pegou realçou, sabe? Eu fiquei traumatizado com aquilo. Disse: meu Deus, sou eu? Aí eu tomei vergonha na cara naquele momento. E deixa eu dizer uma coisa, queridos. Banha não aparece do nada. Não existe, por exemplo, demônio de banha. Que tem um que alojou aqui, outro que se alojou ali. Você pode simplesmente ter uma sessão de descarrego e a banha vai embora. Infelizmente, não é assim. Banha tem na sua origem na comida que a gente come. E por isso que a gente tem que ser muito seletivos naquilo que a gente escolhe comer. Porque tudo que se come vai para a barriga. Amém? Então, para solucionar o problema da barriga, se faz necessário primeiro solucionar o problema da boca. Quantas pessoas já olharam no espelho? Eu lembro uma missionária que veio visitar nossa casa e tinha um espelho bem grande para mostrar o corpo todo antes de entrar na sala. E ela olhou e ela disse: vixe, Jesus. Aí eu pergunto, até quando a gente vai parar de falar vixe, Jesus e fazer alguma coisa? Porque se a gente sempre fizer o que a gente sempre tem feito, a gente sempre vai ter o que a gente sempre tem tido. Se você quer resultados diferentes, coisas diferentes, tem que fazer algo diferente. Você não pode olhar e dizer, vixe Jesus, e puf, vai desaparecer. Não, tem que fazer alguma coisa. E assim é o nosso coração. Se existe alguma contaminação no nosso coração, então ela chegou lá primeiramente porque houve desleixo nos nossos olhos e desleixos nos nossos ouvidos.
É assim que o mal entra. Vocês estão comigo? A Bíblia diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sabe, nenhuma ação acontece sem primeiro passar pelo coração. Ninguém adulterou por fora sem primeiro ter adulterado por dentro. Ninguém roubou por fora sem primeiro ter roubado por dentro. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. Já quando começa a bater na porta, não, aqui não. Aqui não entra não. Aqui é pureza, aqui é santidade, aqui é amor, aqui é perdão. E coloque do lado de fora. Amém? Quero ler mais um versículo. Eu sei que tem outras coisas que a gente vai fazer, mas em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diga, pela palavra. Uma vez que o coração de alguém for contaminado, como é que ele pode ficar limpo? Paulo diz que a igreja é purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Aleluia. Sabe que na igreja católica existe água benta. Eu não sei quantas pessoas aqui já foram católicos, já foi aspergido pela água benta. A ideia é que essa água, quando te bate em você, te abençoa, afasta o mal de você. Mas sabe que na verdade a única água que purifica de verdade é a água da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 12 diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus entra no coração, o pecado tem que sair. É por isso que tantas pessoas, depois de entrar na igreja, elas são transformadas. E pessoas como aquele rapaz que encontrou com o pastor Fábio, ele fica besta. Que viagem, meu! Por quê? Porque ele vê uma transformação nítida. O que foi? Era para ele estar igual ao outro cara. Porque eles faziam as mesmas práticas, eles pensavam do mesmo jeito, falavam do mesmo jeito. Qual foi a diferença? A lavagem de água pela palavra limpou e purificou o seu coração. E hoje ele é um homem diferente. E é notável, todo mundo vai notar. Aleluia. Tem produtos até para desentupir vaso e pia, né? É um tipo de ácido. Eu não sei quantos tiveram um vaso. Oh, problemão. É quando o seu vaso está entupido. Isso é um problemão, não é? Não vamos entrar em detalhes. Basta dizer que é um problemão. Aí tem um produto, é um ácido, aí quando você joga, eu não sei. E todos esses ácidos, parece que tem o nome de um diabo, né? O diabo isso e o demônio aquilo. Não é? Diabo verde, diabo azul, assim. É todo tipo de diabo. Só que quando você joga o diabo lá, é lá mesmo no vaso que tem que jogar o diabo. Lá é o lugar dele mesmo, no vaso. Aí quando você joga, totalmente vai quebrando e desobstruindo. Sabe que a palavra de Deus, ela tem esse mesmo efeito. Só porque uma pessoa ouve a palavra, não significa necessariamente que ela vai frutificar. Ela tem que ouvir não somente com os ouvidos, mas ela tem que ouvir com o coração. Quando ela recebe a palavra,
com o coração aberto, aquela palavra vai como um ácido e vai queimando tudo que não presta, tudo que estava obstruindo, tudo que estava impedindo o amor e a bondade de Deus de fluir. E agora a pessoa se torna como um pastor Fábio da Igreja Verbo da Vida de Lamarão, um coração puro e sincero. Então, essa é a minha palavra para vocês hoje. E eu queria aproveitar, eu te amo também. Eu queria aproveitar desse momento. E eu quero fazer uma oração, porque talvez tenha alguém aqui que é visitante, você foi convidado por alguém, você ouviu essa palavra e você se identificou. E você diria, isso é comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Salvação não é algo para um grupo seleto. Salvação não é algo nem difícil, porque a parte difícil, Jesus, ele fez. Para nós, é muito simples. Nós precisamos simplesmente crer que Deus ressuscitou Jesus da morte e confessar Ele como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que nós seremos salvos. Eu quero conduzir esse culto nesse momento, numa direção de reflexão. Quero pedir para você fechar os seus olhos. E eu quero pedir para você mesmo olhar para dentro do seu coração. O que está lá? Como está o seu coração diante de Deus nesta noite? Se você fosse morrer hoje, você sabe para onde iria? Você tem certeza da sua salvação? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele morreu na cruz. E não foi apenas uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Ele foi separado de Deus Pai, para que eu e você, hoje, pudéssemos nos aproximar dEle. Todos nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus. E é por isso que Jesus pagou um preço tão alto, como nosso substituto, pagando a nossa penalidade, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Se tiver alguém aqui, e você diria, apóstolo Darren, Deus tocou no meu coração, Ele falou comigo. E eu sei que hoje, eu preciso tomar uma decisão para seguir a Cristo, para receber Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu ouvi o que você disse, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E eu quero estar pronto para encontrar com Jesus. Eu quero estar pronto para encarar a eternidade e ter a convicção que eu irei para o céu, estar com Ele na sua presença. Então, se tiver alguém aqui, você diria, apóstolo, eu quero nascer de novo e me tornar filho de Deus hoje. Quero aceitar Cristo como meu Senhor. Se esse é o seu desejo, eu quero pedir para você levantar sua mão, aí onde você está. E com essa mão levantada, você estará dizendo, não apenas para mim, mas principalmente para Deus. Senhor, eu te quero. Eu me entrego a ti como Jesus se entregou por mim. Há alguém aqui neste lugar? Essa é uma oportunidade maior do que você imagina. É a decisão mais importante de toda a sua vida, porque trata-se de eternidade. E deixa eu dizer uma coisa, daqui a pouco esse culto vai encerrar. Eu vou para minha casa, você vai para a sua. E ninguém sabe se amanhã você vai poder ter uma outra oportunidade, como você está tendo agora. Este momento literalmente poderia ser a última oportunidade para você dizer sim a Jesus. Essa semana a gente recebeu uma notícia de um cantor evangélico famoso, com 30 anos de idade, que enquanto ele estava cantando, ele morreu, lá mesmo no altar. Você pensa que esse jovem de 30 anos imaginava que aquele seria
a última vez que ele iria cantar, o último dia que ele estaria na terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adie aquilo que precisa ser decidido hoje. Eu vou perguntar mais uma vez e essa será a última. Se tiver alguém aqui, Deus tem falado com você, e você quer fazer uma aliança com Cristo, você quer nascer de novo, você quer ter a certeza da sua salvação, levante sua mão agora, pela última vez eu pergunto, e depois eu vou encerrar esse convite. Há alguém aqui, você diria, eu aqui, apóstolo, ore comigo, eu quero ser um filho de Deus, eu quero a salvação. Tem alguém? Amém. Então a gente confia que todos são de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora. Ok, eu não sabia se era para esse momento ou não. Então, podemos orar por esse homem de Deus? Glória a Deus. Os pastores presentes poderiam vir aqui acompanhar também. Vamos rodear ele. Faça o seguinte, vire para a congregação, porque eles vão estar orando junto. Eu não vou dar massagem não, tá? Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar em pé nesse momento? Estenda sua mão aqui para ele. Meu Pai, eu quero te dar graças pela oportunidade que temos nesse momento de honrar um homem de Deus, um amigo, um pai de família, um marido abençoado. Tantas pessoas esperam até os velórios para proferir palavras boas e bonitas sobre as pessoas que amavam, mas durante a vida seguravam para dentro. Pai, nós não vamos fazer isso hoje. Nós vamos declarar o nosso carinho, o nosso amor, e que Ele possa perceber que eu sei que Ele tem revelação do Teu amor para com Ele, mas que Ele possa ter uma revelação hoje do amor que cada um de nós tem por Ele, Pai. Que Ele possa sentir isso. Te damos graças, Pai, pelo coração puro que Ele tem, que é contagiante, Pai, e que com certeza muitos milagres, muitas salvações, muitas curas já aconteceram, porque passaram por esse coração. E nós oramos, Pai, para que o coração dele sempre seja assim, alinhado com o Teu, que nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E Pai, te damos graças, porque Ele tem, além até do chamado e do ministério, Ele tem sonhos pessoais. Nós oramos, Pai. Eu não oro nem para que esses sonhos se realizem só. Eu oro para que seja abundantemente além do que Ele poderia pedir ou pensar. E eu te dou graças por isso. Declaro que não faltará unção sobre a sua cabeça. E tudo que o Senhor lhe chamou para fazer, Ele cumprirá. Para a glória de Deus. Te dou graças, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Falar do nosso pastor é muito fácil. Eu tenho muita alegria em falar sobre ele. São 13 anos estando exposto à vida dele. Muito do quem eu sou hoje é graças ao exemplo de vida dele. O Senhor é um grande exemplo para mim, uma grande referência. Um homem íntegro, um homem honesto, um homem que tem dedicado a sua vida em prol do reino, em prol de nossas vidas. Tanto cuidado, tanto amor, tanta dedicação às suas ovelhas. Você é uma referência
de pai, um bom marido, É referência de professor, de homem de Deus. muito além do púlpito, como o senhor gosta de dizer, que só é 20%. É amigo na hora que tem que ser amigo, é pai na hora que tem que ser pai, é pastor na hora que tem que ser pastor. De caráter incontestável, um exemplo a ser seguido. O que hoje eu sei sobre fé, sobre perseverança, sobre render graças, é porque eu aprendi com o Senhor. A sua espontaneidade, a sua alegria nos traz firmeza. Você é alguém que crê na palavra, que está sempre alegre porque crê no que prega, no que ensina. Amo o Senhor, amo a unção que está sobre a sua vida. Eu faço questão de onde eu estiver, honrar a sua vida. O Senhor é um orgulho para todos nós. Sabe que eu tenho muito orgulho de estar debaixo do seu pastoreio. Eu posso dizer em qualquer canto que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é único. O Senhor não tem cópia, o Senhor é autêntico, o Senhor é verdadeiro. É uma satisfação muito grande estarmos aqui juntos, celebrando esse dia lindo que é o seu aniversário. Feliz aniversário, eu te amo muito. eu te amo muito. Amo você. Te amo. Te amo muito, meu pastor. Te amamos muito. Nós te amamos. Grande abraço. Amo muito a sua vida e obrigado pelos amém. Vamos dizer assim, pastor Fábio, nós te amamos. E é verdade, pastor, nós somos as ovelhas mais felizes dessa terra. Eu não sei as outras, eu tenho que falar dos meus irmãos. Nós somos as ovelhas mais felizes dessa terra, bem cuidadas, amadas, admoestadas quando devido e necessário. Sabe, nós estamos plantados num lugar a qual Deus nos colocou. Nós estamos debaixo dessa unção, para podermos amadurecer e frutificar, como o nosso apóstolo falou. Não apenas receber a palavra de qualquer forma, mas receber, acolher com mansidão, como o Senhor tem declarado aqui, como o Senhor tem expressado no seu coração, que o Senhor deseja que a gente avance, que a gente rompa, que a gente creia a tal forma que a gente corra a carreira da melhor forma, que a gente conquiste. E é isso que o Senhor tem colocado nos nossos corações, tem nos incentivado, tem formado discípulos, tal como o Senhor. Discípulo que honra, discípulo que respeita e que, acima de tudo, ama. Porque o Senhor é um homem que ama, cheio do amor de Deus. Né? Nós, quando chegamos, recebemos o abraço dele, nós sentimos amor, nós recebemos amor. E, às vezes, a gente costuma dizer que a gente tem algo para conversar, para falar, e às vezes ele vem e abraça e a gente é edificado através daquele abraço e já não mais, às vezes nem precisa mais do conselho, porque aquele abraço, ele foi ministrado algo, o amor que cura, o amor que liberta, pastor. E é isso que a gente quer expressar aqui nessa manhã, nessa noite. Eu estou emocionada. Vou falar do meu pastor, meu amor, fala. Amém, glória a Deus. Faltou um no vídeo, não foi? Eu esqueci de fazer o vídeo. Me perdoe, meu pastor. Fala agora, cara, para sempre. Amém? Amém, vou fazer ao vivo. Êxodo 20:12, que é o que eu sinto dele, de verdade, ele sabe disso. Eu falo todos os dias a ele. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venha a ter vida longa na terra, que Yahvé, o teu Deus, te dá. Então nós temos que honrar o nosso pai. Eu não tenho mais os pais naturais. Meu pai e minha mãe já partiram, né? Mas Deus, ele coloca pessoas que a gente tem agora como uma referência de pai. Pai genuíno, pai verdadeiro. Eu sempre falo, né? Vai lá para o gabinete, conversa com ele, que aí você vai ter refrigério. Quantos planos que a gente tem, aí a gente chega, passa para ele, aí ele diz, meu filho, faça assim. Às vezes ele diz, dê um tempo. Aí é igual ao nosso pai natural, dê um tempo. Aí a gente, meu Deus, é para dar um tempo. Se ele falou, é um homem guiado pelo Espírito. Tive meu primeiro avô, né, que foi o apóstolo Dério. Ele é meu pai, ele é o pai dele, então ele é meu avô. Agora, eu tive um avô muito bom, que o primeiro contato que eu tive com ele, ele não me julgou. Ele não julgou. Eu cheguei como eu era no mundo. E ele teve palavras sábias e me segurou. Aí, quando eu vim para o Lamarão, ele disse, vai que o pastor Fábio vai cuidar de você. Então, a gente tem que ser
guiado pelo Espírito e ouvir homens de Deus. E quando nós temos pais espirituais verdadeiros, como a pastora disse, genuínos, que não quer apenas sugar, pelo contrário, quer que as suas ovelhas fiquem gordinhas, cheinhas, né? Porque, então, e aí a gente está sempre sabendo quem procurar. Porque quando a gente perde os pais naturais, a gente fica sem o norte, é ou não é? Mas aí a gente tem um homem de Deus, como no meu caso, o nosso pastor Fábio, né? Nossa mama, mas hoje não é o seu aniversário. Hoje é o nosso pastor, o homenageado da noite. E eu, como diz o apóstolo Délio, falo, né? Diga a vocês, procure, porque ele vai ter sempre uma palavra. Você não seja uma ovelha desgarrada, você tem um pai, você tem um pastor. Verdadeiro, genuíno, como eu ouvi no vídeo, né? É um homem que tem amor, é um homem que não julga, é um homem que não vai chegar e descartar. Ele, pelo contrário, eu era para ser descartado desde o início. Porque eu era um homem do mundo, eu ainda tinha coisas do mundo em mim, mas aí ele foi me moldando, ele chegou e me direcionou. Assim, você tem que se deixar levar também, né? O seu coração também tem que se deixar levar, porque quando você recebe um comando, você tem que receber, acatar e agir conforme. Não adianta você, eu procurei o pastor me disse para fazer isso, aí você fez, não. Aí depois diz, quebrei a cara. Ao contrário, pastor, muito obrigado pela palavra, eu vou seguir o que o senhor falou. E eu lhe garanto que ele depois vai lhe perguntar, e aí, o que foi que deu? Porque ele quer saber o resultado. Não adianta apenas ele dar a palavra e não ter o resultado. Ele quer saber e ele quer lhe ajudar. O acompanhamento dele ali no diário ali, a gente tem até momentos ali mais próximos. E eu vejo, como a pastora disse, que o que ele ministra é o que ele vive. Posso testemunhar e dizer a você, o que ele fala aqui, ele age no seu dia a dia. Não é apenas o que sai do microfone, não é apenas o que aparece nas redes sociais, como ele me ministrou. As redes sociais a gente só mostra o que é bonito. A foto do nosso apóstolo Délio, que tem a banhazinha, não está na rede social dele. Tá? As fotos ele assim, né? Porque o dia a dia é o que a gente é de verdade. E o que a gente é de verdade é a intimidade que a gente tem com o Espírito. E eu sei que o nosso pastor é um homem de Deus. Amém? Só tenho a agradecer e dizer que eu te amo de verdade, pastor. Amém? Agora a Margarete fala muito, vai falar. Pastor, e quando a gente para pensar como agiríamos nessa situação, e aí a gente vê como o Senhor é um homem de Deus e sempre nos instrui. Como Jesus agiria, minha filha? Muitas vezes o Senhor diz assim para a gente, sempre em amor, né? O amor não suspeita mal, filha. E eu tenho aprendido com o Senhor a amar, a não colocar primeiro as minhas... como diz Coríntios, né? Eu estava até meditando nisso. Os meus interesses, mas aprender a amar o outro, a me entregar, a confiar, né? E não colocar os nossos interesses. Ele sempre fala isso. Inclusive para os maridos, né? Primeiro, ser bênção para a sua esposa, colocar ela no primeiro lugar. E eu e a minha família somos gratos. Nós somos amados, cuidados nesse lugar. Os meninos amam o Senhor. Expressam, abraçam. Eles dizem, eu amo meu pastor, né? O William disse. Diz logo. E eu quero dizer que eu louvo a Deus pela sua vida. Declaro que o Senhor viverá longos dias nessa terra. Cumprirá cada propósito, tudo aquilo que o Pai designou e confiou nas suas mãos para cumprir. É o começo de grandes coisas, como o nosso apóstolo falou. E nós cremos que nós veremos, além daquilo que nós temos declarado nesse lugar, e além daquilo que o Senhor tem pedido ou imaginado. Amém? Aleluia. Então é isso. Nós te amamos, pastor Fábio. Zuleika. Que alegria nós podermos estar aqui juntos com vocês nesse dia que é tão especial, né? A gente ama muito você.
Interessante, pastor Fábio, ele não é só amado, mas ele se sente muito amado também, né? É um homem que se sente muito amado. Aliás, ele se sente o mais amado. Não é? É uma brincadeira entre os ministros, né? Ele sempre diz que ele é o filhinho mais amado do apóstolo Darren. É ele. Então, eu disse, ó, nada contra vocês, mas eu sou o mais amado. Então, pastor Fábio, Binho, querido amigo, querido irmão, é tão bom a gente poder celebrar a vida, né? E eu sei que num momento como esse, é inevitável não fazer aquela retrospectiva, né? Não dar uma olhada na nossa linha do tempo e ver tudo que Deus fez até aqui. E eu estou amando, porque aprove ao Senhor que você estivesse completando uma nova idade numa nova casa, né? Numa nova casa. É um selo de Deus, né? Nós cremos que as coisas externas e naturais, elas só refletem o que de fato espiritualmente está acontecendo. Então, aprove ao Senhor que no seu aniversário, né, você estivesse debaixo de uma casa nova, a casa de Deus, que Deus te colocou como anjo, como pastor, uma casa nova, uma casa que reflete a glória dele, que chama a atenção de quem passa, né? E tudo é para a glória dele. Mas do que eu sei de Deus, sempre tem mais. Sempre tem mais, né? Como o nosso apóstolo estava dizendo lá no início, quando a irmã Ciene foi aquele instrumento de Deus para doar esse terreno e uma casinha que tinha aqui, né? E a gente foi vendo ao longo do tempo as reformas que foram sendo feitas, a tenda sendo alargada, vira daqui, vira dali, faz tenda lá atrás, e o rebanho crescendo, e olha onde vocês chegaram, né? E a gente sabe que isso só é possível porque o seu coração está colado no coração de Deus. E o texto que veio ao meu coração, que ele vai falar também, é o Salmo 32, versículos 7 e 8, que diz assim: o Senhor é o meu lugar de segurança, o Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitórias. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde você deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei de perto. Então, eu sei que até aqui Deus te conduziu, e você é um homem que sabe ouvir Deus. Tem uma nova etapa, tem coisas maiores para acontecerem, e vocês não vão se perder nestas grandes estações, mas Deus diz, vai te dar conselhos, e você vai entender os passos que precisam ser dados, porque vem mais para o Lamarão, tem coisas maiores para serem feitas aqui, e você é o anjo dessa igreja, aquele com quem Deus fala, aquele com quem Deus dá instruções para esse povo, e ele disse, eu vou fazer isso, amém? Te amo. Binho, para os íntimos, né? Ele gosta quando eu chamo ele de Binho. Então não é só o seu pai que se ama, não. Você também aqui tem o seu amigo que chama você de Binho, pastor Fábio. A palavra que eu tenho para você não é só para você hoje, mas para toda a congregação. Que talvez tenha gente aqui que, poxa, nunca ninguém fez um culto de ações de graça para mim. E Deus está ouvindo o seu coração. Poxa, eu queria ter um aniversário assim, né, que as pessoas falassem as coisas boas do coração. Eu gostaria de ter amigos também falando coisas, que alguém falasse, olhasse para mim. Enquanto estava ali sentado, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. Então, o texto que eu vou ler para você, vou recitar aqui,
é para todos vocês. Você que fez aniversário de janeiro até agora, ou ainda vai fazer até o dia 31 de dezembro. Deus está falando para você agora. O Senhor diz em Isaías 58:11. Ele diz: o Senhor, o teu Deus, te guiará continuamente. Fartará a tua alma, saciará até em lugares secos. Fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, cujo manancial nunca há de faltar. A sua alegria não depende das pessoas. A sua vida não depende das pessoas. Não depende de elogios, não depende daquilo que as pessoas acham de você. Deus está dizendo: ainda que você esteja no deserto, eu vou te saciar. Ainda que ninguém diga nada a teu respeito, eu vou falar com você. Então, devemos todos os dias aprender. Foi algo que o Senhor falou comigo, eu tomei posse desse texto. Ele ir aonde você for, por onde você andar, coloque a sua expectativa em mim, porque eu nunca vou falhar com você. Então Deus não falha com ninguém aqui. Agora também supra a expectativa de Deus. Seja obediente. Beijo no coração. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há Deus como nosso Deus. Imutável, inigualável, invencível. Oh, aleluias. Coinonia. Te louvarei pelo que tu és, te exaltarei. És o grande Rei. Levantar do sol até anoitecer, tu és
Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Graça e paz, amém? Ó, eu queria dizer que eu negociei com o Fran o aniversário de tia Cássia. Eu tive 3 minutos para dar a palavra de oferta. Dessa vez eu negociei, ela me deu 5. Então, estou contando aqui, tá? Abra sua Bíblia, por favor, rapidinho, em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, 11. Diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos a vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do... Glória a Deus, do Evangelho. Você sabe que eu achei interessante Paulo colocar isso, porque a igreja de Corinto costumava dar trabalho nessa questão da oferta. Aqui na primeira epístola ele fala sobre o próprio sustento dele, que ele não exigia oferta, ele fazia questão de, quando estava com eles, trabalhar lá na cidade de Corinto também. E lá na segunda epístola ele vai falar sobre a coleta para os necessitados. E aí ele dá o exemplo da igreja da Macedônia e etc. Mas você sabe que chamou a atenção quando ele pergunta, ele diz: olha, outros mestres vão ter com vocês, e eles usufruem desse direito. A gente, às vezes, precisa tomar cuidado para a gente não inverter o princípio da honra. E entendermos que honra maior é devida sempre àqueles que nos presidem todos os dias. Vem às vezes um ministro de fora, a gente vai para uma conferência e é de Deus, e nós honramos a vida dessas pessoas, amém? Amém? Cada coisa no seu lugar. Mas a honra maior é devida àqueles que nos presidem. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5, no versículo 12, ele chama atenção isso, porque muita gente lembra do orar sem cessar, muita gente lembra do não apagueis o espírito, e no mesmo capítulo, versículos antes, ele fala: olha, aqueles que presidem entre vós, vocês devem tê-los em máxima consideração. Amém? Para Deus é a mesma coisa. Para Deus, tanto é um princípio essencial para um cristão jamais se esquecer, o orar sem cessar, o não apagar o espírito, mas também é ter em máxima consideração aquele que nos preside. Amém? Quando eu tinha 16 anos, eu me lembro do apóstolo Darren, foi a primeira vez que eu o vi pessoalmente. Ele não vai lembrar, porque eu tinha uns 30 quilos a menos e 14 anos a menos também. E eu me lembro da gente sentado, ele pediu para reunir quem CN tinha como liderança aqui. E eu me sentei ali junto com alguns irmãos. A igreja tinha mais ou menos 20 e poucas pessoas. A irmã Donizete, que está ali, estava aqui também. E eu me lembro dele falando que estava orando e que no coração dele, a princípio, tinha que não ter um verbo da vida na mesma cidade, mas em outras cidades e tal. E ele orou muito tempo, acho que 5 anos, alguma coisa assim, desde que a irmã Ciene falou, até ele ter a direção de Deus, o comando de Deus, e eu pensando na hora, Deus ouvia as nossas orações, porque nós clamávamos já aquele momento por um pastor. A irmã Ciene já estava com algumas dificuldades na família, etc., para pastorear a igreja, e nós já orávamos. Eu me lembro que a gente abria a igreja, eu colocava a mão nessas cadeiras, e eu sabia que um dia elas iam estar cheias de pessoas, cheias de gente. Nós teríamos um pastor para guiar esse rebanho, e o Senhor nos mandou o melhor pastor possível. Amém? O melhor pastor possível. O meu verdadeiro pai na fé. Ele disse que eu sou o verdadeiro filho, eu digo que ele é o meu verdadeiro pai na fé. E eu quero dizer para você, irmãos, que hoje nós vamos recolher as ofertas e vão ser direcionadas para a vida do nosso pastor. Nós vamos ter a oportunidade de exercermos a máxima consideração àquele que nos preside com excelência aqui nesse lugar. Amém? Eu queria só que você levantasse a mão. Alguém que pode dizer
que já recebeu algo de Deus da vida do nosso pastor? Levanta a mão. Pronto. Se você recebeu... Se você recebeu esse algo, eu quero dizer que você está... Eu queria dizer que você está intimado pela palavra a também compartilhar bens materiais com ele. Amém? É uma honra, é uma alegria, é uma satisfação para nós. Então, se você vai dizimar, que é o envelope vermelho, ofertar o envelope azul, ou até mesmo ofertar para a campanha separadamente, você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar para que os diáconos cheguem até você. Amém? Glória a Deus. Você fica com a mão levantada para que os diáconos cheguem até você. Tem o Pix? Ah, está aqui o Pix dele também. Deixa eu sair da frente para você conseguir fazer o Pix. Vai prosperar, calma. É porque os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Entendeu? Ah, os diáconos estão ligados. É. Chega já, chega já. Amém. Falta mais alguém? Aqui, aqui, aqui. Amém. Mais. Meu Deus, a gente já está precisando de mais diáconos. Te amo, viu? Eu sou seu fã. Hoje é dia de eu dizer isso. Eu sou seu fã. Amém. Todo mundo, falta alguém? Amém, amém, amém. Ah, lá atrás, ainda tem mais. Lá atrás. É, eu vi, Isa, valeu. Lá, isso. Pronto, agora acabou? Amém. Vamos orar. Pai, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, a alegria, Senhor, que nos foi ofertadas de podermos ser participantes, Pai, do ministério da vida do nosso pastor. Eu quero abençoar cada semente, Pai, porque são sementes de honra que vão ser semeadas aqui nesse lugar, Pai. E eu quero declarar uma colheita abundante, tanto para o nosso pastor, como para aqueles que estão semeando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode vir. Quantos músicos tocam alguma coisa? Toquem alguma coisa, por favor. Boa noite, queridos. Graças e paz. Não, eu vou falar... Esse ano eu vou falar só um pouquinho. 40 minutos. Não, vou falar primeiro, aí ele vai falar depois. Não, eu vou falar primeiro. Dizer que eu amo e que é muito bom ser seu filho e que eu aprendo muito com o Senhor, mesmo eu não sei falar muito, mas eu não sei expressar muito, mas o Senhor sabe no seu coração. E que mesmo o Senhor calado, eu aprendo muito com o Senhor, mais nas suas atitudes. E é isso, né? Não, é muito bom. E eu amo muito ele, é isso aí. Obrigado, viu, pessoal. Quem não se emocionou com esse discurso? Mais uma vez quero agradecer a vida de Maria. Cadê ela? Tá servindo lá em cima, né? Mudou o meu irmão. Ei, Vinícius falou que te ama também, ele mandou falar, esqueci. João Vinícius. E João Pedro ele chegou. Ei, eu vou falar primeiro, viu? Bem assim, com autoridade. Eu não sei vocês, mas eu ainda sonho no dia que eu vou ver meu irmão pregar aqui na igreja. Eu sonho com esse dia. E um dia vai ser realizado. Amém? Mas a homenagem é para o pastor, né? Não é para João Pedro. Não, quem não se empolgar, meu Deus do céu. É um grande teólogo, né? Da palavra do Senhor. Pai, te amo. Te amo demais. Meu amigão, né? Senhor.
E esse homem tão amoroso, ele às vezes paga de durão, mas meu Deus do céu, mais amoroso, mais dengoso, mais tudo que eu conheço na vida, meu pai. Ele, no meu casamento, ele disse que não iria chorar. Foi o que mais chorou antes, durante, depois. Né, mãe? Ele pagando de durão, dizendo, não, seu casamento eu não vou chorar não, isso é coisa de sua mãe. Aí vamos lá no apartamento, né? Conhecer, aí no elevador, olho pra ele tá todo vermelho, chorando. É o que foi? Você vai embora. Mas segundo ele é bem durão e não chora, né? Mas a gente sabe que não. É um homem cheio de amor e é um amor que contagia, que nos ensina, né? Porque amar é uma decisão e a gente precisa aprender a tomar essa decisão, que sempre é a melhor decisão, é andar no amor. E eu aprendo muito disso com o Senhor, né? Fran sempre comenta, né? Em muitas situações eu decido olhar com os olhos do amor. E Fran fala, vixe, você está parecendo seu pai, muito amoroso. Eu falo, e não é assim que devemos ser, né? E isso eu aprendi com o Senhor, eu me orgulho muito disso, né? Eu estava até pesquisando a etiologia do nome Fábio, o significado, né? E vem de uma família romana antiga, Fábios, que trouxe esse nome, e o significado geral do nome é prosperidade, sabe? E é o que eu vejo no Senhor. Não só uma prosperidade financeira de coisas, porque isso também, nós viemos, né? Antigamente a gente comemorava quando tinha pão doce em casa, era uma festa, porque era uma raridade, né, pai? Mas, graças a Deus, essa prosperidade financeira acaba sendo secundária diante da prosperidade de irmãos, de família, de tudo. E ele sempre diz, eu sou o homem mais rico do mundo, porque eu tenho vocês. Isso é uma verdade, sabe? Graças a Deus, eu olho para o Senhor e vejo um homem verdadeiramente próspero, com uma família que ama, uma família de sangue, com uma família cristã, que acaba sendo até muitas vezes mais próxima, né? Extremamente grande, rico de amigos, rico de amor, rico de tudo, né? Esse é o seu nome, Fábio, prosperidade, certo? Vim desejar um feliz aniversário para o Senhor. O senhor não tem ideia de quanto eu me alegro em ver o Senhor aqui comemorando seu aniversário. Mais um ano de vida dos muitos outros que virão. Amém? Eu quero ver o Senhor velhinho de cabelo branco. Aliás, cabelo branco não, né? Ele vai pintar, ele sempre diz. Mas eu quero ver o Senhor velhinho pregando e cada vez mais avivado, porque são os planos que o Senhor tem para a sua vida, né? Só Ele sabe algumas coisas que Ele passou em alguns tempos atrás, não é? De dificuldades que a gente passou junto com Ele. E foram dias difíceis, porque eu vi meu pai um pouco pela fé, não é? E eu me alegro muito. Eu nunca vou esquecer aquele dia que a gente entrou no carro, no estacionamento do supermercado, lembra? O senhor dirigiu e olhou para mim e começou a chorar, porque estava dirigindo de novo. São coisas que a gente às vezes não fala, mas a gente passa nos bastidores. E eu sempre me alegro em ver o Senhor aqui comemorando, vivendo os planos do Senhor para a sua vida. Viu? E eu quero estar junto do Senhor sempre, a vida toda. O Senhor sempre vai ser meu pai, sempre vai ser meu amigo. Independente se eu casar, se eu tiver filho, se eu for para lugares que o Senhor me direcionar, mas você sempre vai ser o meu pai, a minha referência. Quem eu vou procurar nos momentos de dificuldade vai ser o Senhor. Viu? Eu te amo. Obrigado por isso. Seu presente na igreja. Você vai falar, né? Aleluia. Presente. Eu estou convencido agora. Meus presentes. Eu estou convencido. Cássia também já diz direto que aprendeu a amar comigo. Ela vem, às vezes, com algumas coisas de mulher, né? Com, isso aqui fez, não sei o que, meu amor, tenha calma.
Essa pessoa precisa de ajuda. Precisamos ajudar as pessoas. Eu quero agradecer o pastor Eli e Zulê, que são como pais para mim também. Amo muito eles. Agradecer a todos vocês. Mas hoje é especial o apóstolo Darren aqui. É muito especial. Eu estou aqui estarrecido. Muita gente faltou hoje, estou percebendo. Alguns viajando, falaram para mim que estava viajando. E eu quero dizer que estou muito honrado pela palavra, não é? Eu me lembro uma vez que mamãe Edma disse: eu estava orando, Deus mostrou o seu coração. Aí o que foi que Deus disse? Que você tem um coração puro. Aí eu fiquei, e ficou uns 3 meses, um monte de gente dizendo que você tem um coração puro. Aí eu fui pesquisar o que era, não sabia que eu tenho coração puro, fui pesquisar no Google o que era ter um coração puro, que eu não sabia o que era. Mas eu quero dizer que só alguém puro reconhece outra pessoa que tem um coração puro. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Você tem um coração puro, um homem de Deus. Eu sempre tenho orado para que as pessoas ao seu redor peguem o seu coração. Mamãe Edma, vocês têm um coração bom, certo, puro também. E é uma honra para mim estar aqui, ter o Senhor uma palavra dessa. Eu estava muito triste, muito triste. Cássia disse: não fala essas coisas não, que só alegria. Eu sou grato, estou muito feliz, mas é algo que foge do nosso controle. Eu estava muito triste. Perdemos 2 ovelhas. E é ruim para o pastor quando perde uma ovelha. Essa semana a irmã Ivanete, né? E Lidineide, na forma que Lidineide partiu, eu até fiquei confortado, porque o negócio de chikungunya evoluiu. E as pessoas precisam saber, né? Evoluiu para vasculite. E já tinha amputado os pés. E nós não sabíamos que estava nesse quadro. E já estava para amputar as pernas. E ela não ia viver. Ela era muito feliz para estar com a perna amputada. Estar aqui. Ela foi para casa e isso me confortou muito, né? E eu fiquei muito triste. Meu Deus, meu aniversário está chegando. Mas é muito ruim para o pastor perder uma ovelha. A gente quer longevidade, em saúde. Vamos continuar crendo. Deus é fiel. E Deus é aquele que nos cura. Mas eu estou feliz também. Estamos aqui para render graças, amém? Culto de ação de graças é reconhecer o Senhor na nossa vida. E eu reconheço o Senhor na vida delas, que partiram de Vanedel e Neide, né? E que foram voltar para casa, estão felizes. Isso me conforta muito. E vamos continuar crendo em longevidade. E eu quero agradecer a cada um, a você, né? Cada pessoa que são presentes de Deus para mim. É maravilhoso estar com vocês. E, rapaz, pastor Tano prega demais. O cara é ungido, velho. Que palavra litoral. Eu não sei como é que você encara isso, mas tem tanto ministro bom por aí. Cássia gosta muito de Rick Renner, tem aquela galera toda, mas eu vou dizer, nada para mim é melhor do que o meu apóstolo. O cara ensina demais, velho. Sou seu fã, viu? Você é ungido do Senhor para mim, é o meu profeta. E não tem ministro que eu disse, como é que pode o cara falar brasileiro? A voz dele não é bonita. Mas eu nunca vi uma voz me deixar tão seguro como a voz do meu pastor. Tem uma unção na vida dele. E reclamava muito quando ele viajava, ficava reclamando muito. Mas são, desde 98, né? Temos uma estrada juntos e eu posso garantir, posso lhe deixar bem claro dentro dos céus, dos anjos do Senhor, 25 anos, né, juntos, de lealdade a esse homem, servindo. E eu acho que a melhor coisa que me tiraram da vida foi... eu ganhei 2 coisas paralelas que são excelentes. Ganhei você. Ganhei esse ministério quando vim para cá, tanta igreja que tinha por aqui. Meu Deus, por que Verbo da Vida no Lamarão? Tem tanta igreja aqui do lado, tem uma Assembleia de Deus aqui do lado. Deus disse, porque eu vi o seu coração. E o seu coração e de sua esposa estão envolvidos nessa obra. E eu penso grande.
Eu não penso pequeno. E você pensa como meu coração, eu fiquei tão honrado com aquilo. Mas eu ganhei uma grande coisa vindo para cá, eu ganhei você, foi algo muito grande. Mas eu perdi algo muito grande, irmãos. Também. Porque eu não queria ser pastor, na verdade. Eu tinha um chamado que Deus me mostrou em visão aberta. Chamado apostólico, Deus me mostrou em visão aberta. Fechava os olhos e a visão sumia. Eu abria os olhos e a visão estava lá. Mas meu chamado era para servir o apóstolo Darren. E eu perdi isso. E eu acho que numa igreja local, a melhor coisa que uma ovelha pode fazer é colar em um pastor e servir com integridade. Você nunca vai servir um homem de Deus, enviado por Deus, com integridade. Você só vai servir Jesus com integridade, primeiro, se servir um homem de Deus que Ele enviou. Nunca vai ser leal a Deus, a Jesus Cristo, se não for leal ao seu pastor. E é o conselho que eu digo para toda ovelha de todas as igrejas, todas as denominações. Cole num pastor, seja leal a ele. Porque você nunca será leal a Jesus, se não for leal ao seu pastor. E eu, era o que eu mais gostava, era ser diácono. Coloca água, eu era o líder do diácono. Não, coloca a água do pastor dela, quem coloca sou eu. Eu apontava o dedo e dizia. Quando eu era líder do diácono, eu ia lá, botava, ajeitava. Então, para mim é muito significativo. Eu já vi o apóstolo Dero ministrar com gesso, doente. Mexe com a gente quando uma ovelha está doente, a gente ora, com a alma, com o coração. Mas eu vi ele, o meu pastor, com gesso, engessado, ministrando. O zelo que ele tem pela obra, pela igreja. Então, para ele estar aqui domingo à noite, deixou a sua igreja. É porque eu sou filho querido, gente. Eu sou filho. Sou filho. Eu sou dela. E graças a Deus que o tempo sempre dirá, né? O tempo sempre dirá, e eles sabem disso, nosso coração, nosso ter. E eu quero agradecer que foi um presente para mim o senhor estar aqui e as palavras, né? As palavras, foi um memorial no meu coração, né? A minha que está perto, pastor Vônio e Margarete sabe o apreço que eu tenho com o apóstolo Darren, né? Não existe nada que eu fale para eles ou para qualquer pessoa que eu não fale para o senhor, né? Eu sempre estou com essa lealdade, né? E eu sempre fui um filho reclamão. Apareça mais lá, apóstolo Darren, apareça mais lá. E o cara supervisor Bahia, Sergipe, Uruguai, Argentina e do Lamarão, veio para cá também hoje, né? Amém? E, gente, eu quero dizer que eu amo vocês. Ah, é? Amém. Eu fico meio envergonhado, mas tudo bem. Então, puxe você o parâmetro. Eu não gosto de fósforo, não. Pessoal, tem isqueiro, gente. Fósforo fede, eu fico triste. Eu prefiro sem vela mesmo. Não tem vela, não. A gente tirou a vela porque ele não gosta da vela. Não recebi a revelação do isqueiro. Claro que não. Vamos cantar parabéns.